ela trouxe um fragmento de como que estava a situação das nossas turmas dos nonos e terceiras séries naquele momento. Aí houve todo um trabalho, né, da recomposição e preparação para a segunda avaliação. Aí a gente teve a segunda avaliação e agora nós temos os dados que nos trazem uma fotografia mais real de como que está as nossas ações após as aulas de recomposição, docência 1 e 2, e claro que a gente ainda tem um caminho a ser trilhado, né? Porque as nossas terceiras séries, elas estão concluindo a educação básica. O nosso nono, o ano que vem, será o ensino médio. Então, a importância de a gente preparar os nossos alunos para que eles finalizem o ano letivo consolidando essas etapas. Pode passar, Dinara? Quando a gente fala de resultado, claro que o que chama muita atenção a nível de rede, esses dados que o André apresentou da rede estadual, é importante que cada um olhe para a realidade das suas escolas, dentro do seu resultado, acessem juntamente com os professores, né, os professores da recomposição, de matemática, de língua portuguesa, se possível com todos os professores que trabalham com essas turmas, né, de todos os componentes, para a realidade de cada escola, né? Verificar se realmente a minha escola está muito parecida com os dados da rede, ou se houve um avanço diferente ali na terceira série, no componente de matemática. Mas, assim, falando em rede, o que a gente percebe que o nosso maior desafio ainda se encontra na matemática, por N motivos. Então, o que é muito importante agora, principalmente na condução, né, na conversa com os nossos professores, não é que não está dando certo tudo aquilo que a gente tem feito. Tem dado certo, sim, certo? Porém, é muito difícil trabalhar na terceira série a matemática. Principalmente os diretores que são da área ali, da área das exatas. Por exemplo, língua portuguesa a gente consegue trabalhar em todos os componentes. A leitura e a interpretação, ela está presente na geografia, na história, na arte, em todos os componentes. A matemática, muitas vezes, ela se vê sozinha. Uma das habilidades de maior dificuldade nessa avaliação, que foi o H21, que fala sobre as funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, ela é utilizada quase que exclusivamente na matemática. Em alguns momentos, ela vai ser usada na física, mas na grande maioria das vezes, ela vai aparecer somente em matemática. Então, os professores de matemática se sentem quase sozinhos, né, ao desenvolver, ao trabalhar as habilidades das exatas. Então, é aquele momento de que todos precisam auxiliar, né, os professores de língua portuguesa e de matemática, principalmente. Então, o professor de educação financeira, de física, os professores de matemática, pensar em ações de como que a gente pode intensificar o trabalho para desenvolver essas habilidades, que nessa avaliação nos trazem como de maior dificuldade, maior defasagem dos nossos alunos. Identificar essas lacunas na aprendizagem. Pode passar, Dinara. Então, é o momento também de a gente dar espaço para que os nossos professores sejam protagonistas dessas ações. A gente está fazendo uma reorganização, né, na tutoria, nas próximas semanas, de um acompanhamento mais intensivo, principalmente com os professores, para conversar, dialogar sobre esse resultado, principalmente com aqueles que são os responsáveis de estar no dia a dia na sala de aula com os estudantes, para que eles também nos tragam qual que é a visão que eles estão tendo, principalmente desse resultado dentro de cada escola. Utilizar esses dados. Agora, desde que a gente tenha acesso, então, a esse resultado, até o dia da aplicação das avaliações, o nosso trabalho ele vai ser com foco em trabalhar a segunda avaliação diagnóstica. Então, nós temos o ofício 065, né, em que ele fala sobre algumas sugestões de ações de como que pode ser feito esse trabalho de refacção da segunda avaliação, né, trabalhar a liderança, né, da equipe, juntamente com os professores, dando todo o suporte necessário para que essas ações, elas realmente aconteçam, e aconteçam em cima do quê?
do resultado e dos níveis em que nossos estudantes se encontram. Pode passar, Dinara. É importante que, nesse momento, a gente apresente para nossos professores que atuam na recomposição o ofício 065, que fala sobre o resultado da avaliação diagnóstica, apresentar os dados da plataforma do CAED para que os professores verifiquem em que nível que os estudantes se encontram, quais são os estudantes que ainda se encontram no nível de defasagem e intensificar o trabalho principalmente com esses estudantes. Verificar as habilidades de menor acerto na avaliação e focar principalmente nesses itens, em trabalhar esses itens com os estudantes. É o momento de pegar a prova, pode passar, Dinara. É o momento de pegar a avaliação, que ela já foi compartilhada com todos nos grupos, né? E nós temos as questões comentadas, temos o gabarito, e é o momento de refazer essa avaliação, mas não é refazer por refazer, corrigir as questões, e sim trabalhar de forma detalhada, item por item. Ao fazer as questões, pensar em trabalhar os distratores de cada item, né? Trabalhar o erro, trabalhar o acerto, trabalhar principalmente as palavras que os meus estudantes não sabem o significado, criar um glossário daquilo que ele não soube interpretar por ter palavras complexas, difíceis, e não se apressar para fazer esse trabalho. Nós temos agora o mês de setembro, temos aí 15 dias ainda do mês de outubro até o início da aplicação da prova do SAEB, para que a gente faça com bastante calma e de uma forma bem feita o trabalho de refazer, de refacção da nossa segunda avaliação. Então, que os professores não tenham pressa, né? O próprio ofício traz ali que o importante é trabalhar no máximo 4 itens por aula, desde que sejam bem trabalhados de uma forma que o professor tenha certeza que o estudante está compreendendo, né, o que é solicitado naquela questão, os comandos das questões, o que é o distrator e por que aquela alternativa não é a alternativa correta. Então, é um momento em que a gente vai focar todas as nossas ações em conhecer o nosso resultado e, em cima do resultado, trabalhar com os nossos estudantes. Verificar, primeiramente, a realidade da minha escola, se ela condiz com a realidade da rede, e colocar toda a energia naquelas turmas em que eu sinto que ainda há muita dificuldade em desenvolver as habilidades da etapa. Pode passar, Dinara. Então, já passo também a vez para a Dinara. Boa tarde, mais uma vez a todos. Que bom vê-los todos reunidos. Então, a gente não pode deixar, né? A gente tem todo esse foco na avaliação diagnóstica, mas existem aquelas outras nossas pautas padrão que a gente não pode deixar de comentar. Então, a frequência é uma delas. Aqui a gente trouxe para vocês a frequência da semana passada, a nível de núcleo, né? Então, tivemos um leve aumento em relação à semana 30, né? Essa semana 31 fechamos com 88,50% de frequência geral de todas as escolas do núcleo. Ainda é maior do que a semana anterior, mas ainda não é o que a gente estava conseguindo alcançar no primeiro semestre, né? Então, como eu já tinha comentado com as minhas equipes, né? A semana passada ela foi relativamente de normalidade até a quinta-feira, né? Não choveu, até inclusive fez calor na maior parte dos dias, não tinham jogos. Na sexta ele deu uma mudada no tempo, né? Mas era uma semana mais normal, assim, de normalidade, então a frequência acompanhou ali, né? Ela teve uma elevação nesses dias. É importante cada escola também analisar a sua frequência, como que se comportou na semana passada, se teve esse aumento, quando que foi que reduziu, se teve queda, os motivos. Né, gente? É muito importante estar monitorando os motivos que estão levando à redução da frequência, se isso está acontecendo na escola, né? E principalmente olhar a frequência do SERE também naqueles alunos que já estão muito próximos, em iminência de reprovação por frequência. Esses casos a gente tem que dar uma atenção
prioritária, né? Porque tem alguns alunos que estão pendurados aí, que mais 2, 3 dias de falta acabam estourando. E a gente precisa fazer uma ação com esses estudantes também. Então, a frequência, né, o monitoramento, ele é diário, né, e importantíssimo para que todas as outras ações aconteçam, né? A gente precisa refazer a avaliação diagnóstica, precisa retomar, recompor, mas se o aluno não estiver na escola, isso nunca vai acontecer. Então, a frequência é a nossa base para todas as outras ações. Passando aqui, com o BI da aprendizagem, né, a gente vai falar rapidamente aqui só enaltecendo o trabalho de vocês, né? A gente tem um primeiro trimestre fechando com 11% de alunos abaixo do básico, e no segundo trimestre a gente já consegue avançar, né, reduzir o número de estudantes que ficaram com média abaixo do básico, né? Ali baixou para 9,6%. Então, esse trabalho aí, ele foi sim, né, muito... no final ali, todo mundo ansioso com o lançamento de notas, isso fica um questionamento também para as equipes. O André está colocando ali sobre a frequência, né? Como eu tinha comentado, fica o questionamento ali. Mas para a aprendizagem, né, a frequência é fundamental, né? Se o aluno não estiver na escola, e as outras coisas não vão funcionar. Aqui, no finalzinho do trimestre, como eu estava falando desse segundo trimestre, a gente ficou angustiado ali com a questão dos lançamentos de notas, né? Então, já fica aí um alerta para o terceiro trimestre, ó. A gente já tem notas lançadas no terceiro trimestre, né? Demorou tanto para fazerem o lançamento do segundo, e agora no terceiro já tem várias escolas com notas lançadas. Então, fica aí o alerta para a gente já fazer esse cronograma, quem ainda não concluiu o cronograma de lançamentos de notas do terceiro trimestre, para já concluir e repassar para os profs, né? E aí, como a Rose falou, o nosso trabalho está dando certo, ó. A gente conseguiu avançar em relação à aprendizagem dos estudantes, diminuir aqueles com notas abaixo do básico, né? Então, o trabalho está sendo bem desenvolvido, né? A gente precisa agora focar onde é prioridade nesse momento, né? Que a gente vai ter o foco, sim, nas terceiras séries, né? O nosso calendário do segundo semestre, a gente já apresentou ele em algumas meets, né? Então, só reforçando, o mês de setembro, ele vai ser todo voltado, né? Para a refacção da avaliação diagnóstica e ali o acompanhamento, né? É orientar que eles refaçam, né, essa avaliação com os estudantes, mas também a equipe estar acompanhando esse processo, né? Os diretores que estavam em Foz do Iguaçu, né, nossa grande, todos os que estão aqui, acredito que foram para lá, ouviram muito a frase, né, do nosso departamento de acompanhamento pedagógico lá, que eu confio, mas eu confiro. Então, isso é muito importante nesse momento. A gente precisa confiar que os professores estão fazendo esse trabalho, mas precisa ir lá pessoalmente conferir como que está sendo feita essa retomada, né? Então, a gente vai averiguar, sim, nas observações de sala de aula, para poder auxiliar também os professores com algumas dicas, né? Usando aquele ofício que a Rose já citou lá, o 65, né? Então, nesse mês agora de setembro, o foco é esse, né? E outubro, os preparativos finais para a aplicação do nosso SAEB, que já está muito próximo, né? Então, é um trabalho que ele precisa ser bem direcionado, bem pensado, né? Com foco, para a gente não tentar fazer tudo, várias ações ali, nada com efetividade. Então, é pensar, planejar o que é prioridade agora e aí dar o prosseguimento. Tem algumas escolas que já estão se organizando, né? Também não dá para a gente pensar assim, não dá mais tempo de fazer nada, não, dá tempo de fazer muita coisa ainda assim, mas com planejamento e foco. E aí, alguns recados para repasse para vocês. Nessa semana, então, no dia 11 e no dia 12, vão acontecer 2 webs que são com foco no SAEB, mas elas são específicas para os professores da recomposição. Então, é uma conversa da secretaria,
diretamente com os professores do componente de recomposição. O que acontece? No ano passado, a gente teve aquelas webinários, nem sei como que é o plural disso, que os professores tinham um contato direto com a secretaria, com várias dicas, falando sobre descritores, falando sobre os simulados, né? E esse ano, agora, né, a secretaria resolveu fazer mais uma conversa com eles, que a gente acha que é importante, né? Os professores também terem esse contato direto com a secretaria. E aí, essas webs elas vão acontecer respeitando aquele cronograma de hora-atividade concentrada, que a gente sabe que tem escolas que não conseguem, né? Mas ele respeita o dia da hora-atividade concentrada dos professores de língua portuguesa e de matemática. Mas elas vão ficar gravadas. Então, se o professor conseguir assistir ao vivo e ele tiver em hora-atividade e conseguir assistir ao vivo, é essencial que ele assista. Se ele não conseguir, se está num horário ali que ele tem aula de recomposição nesse momento, então ele pode assistir num outro momento onde ele estiver em hora atividade, que ela fica gravada, e ele pode fazer assistir depois esses repasses. Além dessas duas webs, a gente vai mandar para vocês no decorrer da semana, quando a gente receber os cardzinhos oficiais, né? Mas aqui já tem os links. Eu vou só passar para frente aqui para dar um outro recado, né? Que no dia 9, mais conhecido como amanhã, às 9 da manhã, também terá uma web que vai fazer uma conversa direta com os estudantes, né? Então, ela vai acontecer às 9 da manhã, e aí vai ser de repasse sobre o Enem Paraná, né? Com os estudantes. Aqui ele está pedindo, né, que, se possível, que vocês organizem o colégio, comuniquem os professores para que os estudantes da terceira série, ali no período da manhã, consigam assistir em tempo real essa web. Se não for possível, ela também fica gravada, né, e os estudantes da tarde e da noite aí precisam, né, assistir a gravação depois, né, em um momento organizado pela escola. Então, amanhã, às 9 horas da manhã, vai acontecer esse repasse sobre o Enem Paraná, comentando sobre o aplicativo e também incentivando para que eles usem, né, esse aplicativo. Aproveitando, né, eu pedi autorização ali para minha escola, falei com a Marli, e ela me autorizou a passar uma boa prática aqui que foi feito pelo colégio Francisco Galoschi, de Paulo Frontin, o pessoal tá ali, o Marco e a Eliane estão aí. Eu pedi para a Maria, ela me repassou esse vídeo, que eu vou passar rapidamente aqui para vocês. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o site Enem Paraná, que pode ajudar muito na nossa preparação para o Enem. Eu vou pausar ele aqui, mas, né, vocês entenderam o contexto dele. O vídeo foi feito pelos estudantes mesmo ali, e incentivando e mostrando como que funciona o aplicativo, né? Então, eles fizeram um videozinho acessando ali, realizando e navegando pela plataforma, e aí para incentivar os colegas a usarem. Ficou bem legal. Eu vou compartilhar ele também no meu grupo lá, que a Marli me autorizou, e aí vou compartilhar com os colegas, com os outros grupos também, e é bem importante, porque a gente sabe que os alunos, eles têm acesso, mas muitos nem fizeram ainda o primeiro acesso, e aqui já tem, além do incentivo, um tutorial. Então, é bem importante, e essa web amanhã vai falar sobre isso também. E aí, só, né, encerrando essa primeira parte, né, falando com vocês sobre agora a importância da realização do pós-conselho com os alunos, né? Com os alunos e com os professores, né? Então, a grande maioria das escolas já fez o conselho de classe, né? E aí são pensadas várias ações ali pós-conselho, né? Algumas de responsabilidade da equipe, algumas de responsabilidade dos professores, e isso precisa ser acompanhado. Então, divulgar ali o que foi feito depois disso, que ações que já foram desenvolvidas, conversar com os alunos, dar devolutiva para as turmas, né, planejar ajustes. Então, todas essas coisas aqui, elas
são muito importantes aí, né? O conselho de classe do segundo trimestre ele foi o mais importante até agora e ele precisa agora que as ações que vocês organizaram, que elas vão acontecendo o mais breve possível. Vou passar aqui, porque temos outras boas práticas, né, para apresentar, né? Essa web está recheada de boas práticas, então eu vou deixar aqui. Hoje a gente tem a participação especial da nossa diretora Andréia, né, do Colégio Rio Vermelho. A Andréia tá por aí já, né? Eu vi ela entrando. Tô sim, atrasada, mas cheguei. Não, tá em tempo. Andréia, você quer compartilhar? Você quer... O professor Eu tô com os slides aqui, eu coloco para ela. Beleza. Então eu vou só parar de compartilhar aqui. Pode ficar à vontade. Já olhei ali que eu não fiz a capa. Mas a gente faz tudo a toque de caixa, né? Tudo na medida do possível. Então, bora lá, professor. A nossa boa prática, ela foi uma reunião com os pais para sensibilizá-los quanto às avaliações externas. Nós estamos com um grande problema para fazer os nossos alunos fazer as avaliações externas com afinco, né? Ler, interpretar, fazer cálculos. E se o professor puder começar... Só um pouquinho, Diri, ele está dizendo que eu não tenho acesso ao documento. Eita! Ele está dizendo que eu solicitei acesso para você para entrar. Eu não sei por que. Diretora Andréia, pode entrar pelo seu e-mail do @escola, vai aparecer a solicitação do André lá, pode liberar pelo próprio e-mail do @escola. É que às vezes acontece isso, né? O Google tem essas nuances, né? Às vezes você... Tá todo mundo no @escola, mas ele quer ainda mais né? Mais uma camada de segurança, né? Aparentemente eu aceitei lá. Tá, então vamos ver agora. Deu certo? Aê! Então, vamos lá. Como eu estava falando, nós temos um grande problema com os nossos alunos, que eles veem as avaliações externas como mais uma coisa do governo. Aí é mais uma coisa, meu boletim tá bom, por que eu vou fazer? E assim, só a minha fala com eles não estava sendo suficiente. Aí um aluno que fez a prova em meia hora, eu numa observação, sentei do lado dele e comecei a perguntar, como é que você fez essa? E o aluno que sabe muito matemática. Essa eu chutei. Ok, chutar uma acontece, né? Vamos lá. E essa daqui, que ele também tinha errado. Essa eu também chutei. Por quê? Você não sabia? Não, é porque, para que fazer a prova? E aí, conversando aqui com a pedagoga Simara, a gente decidiu fazer uma reunião com os pais para explicar, numa linguagem mais materna, do porquê que a avaliação externa é importante. Então, nós preparamos os slides explicando o que era a prova SAEB. A pedagoga Simara ia explicando no técnico, eu ia explicando no dia a dia. Pode passar, professor. Então, a gente fez o acolhimento dos pais. A gente sabe que o colégio do interior tem muita dificuldade em eles estarem vindo, né? A gente entende, todo mundo trabalha, hoje em dia é muito complicado. Pode passar, professor. Então, aqui, a gente colocou a pauta da nossa reunião e a gente colocou mais de um item, né? Ali, lógico, a avaliação, o comprometimento, a responsabilidade, o uso do celular, notas abaixo da média. E o nosso foco principal era a aula de reforço. Mas para que os pais autorizassem os seus filhos a ficarem mais uma tarde fora de sala, a gente demandou ter um joguinho de cintura ali com eles.
Pode passar, professor. Pode ir para o próximo slide. Então, a gente reuniu eles na mesma sala com os alunos em horário escolar. Teve uma fala com todos os professores, porque nós estamos tendo problema deles interagirem no conhecimento. A gente pergunta, eles ficam tudo naquele silêncio, né? Então, a gente trouxe os pais e a gente, depois da fala, começou a explicar o porquê que existe o SAEB, né? Daí a explicação mais técnica, digamos assim, né? E a gente frisou muito no aprimoramento das políticas educacionais. E assim, eu perguntei para eles, como que eu vou dizer para vocês o que é necessário na casa de vocês se eu não conheço a casa de vocês? E a avaliação externa, ela é exatamente isso. Ela me diz como a minha escola está, ela fala para o Estado como que a educação está, e ela fala a nível nacional. Então, nós temos a prova Paraná, que fala muito diretamente para o Estado, como que estão os municípios, como que estão cada escola, e nós temos o SAEB, que já é a nível nacional. E aí, a gente investe tanto em educação e não está dando resultado, não está dando por quê? A gente precisa descobrir o que não está acontecendo para depois poder fazer uma política pública de intervenção. E aí eu citei para eles que a aula de recomposição, pode passar, professor, ela é bem isso, né? A aula de recomposição veio em virtude de uma evidência, né? Daí os pais podem se perguntar, coloquei, né, quais as evidências? As notas das avaliações externas e seus impactos. Quais são os impactos? Mandar uma coisa que não é necessária para o colégio e deixar descoberta uma coisa que era necessária. Então, quando a gente faz a prova Paraná, a gente consegue olhar colégio por colégio, quem está aprendendo matemática, quem não está, e ainda falei para eles que existem alguns fatores do aluno não aprender. Um, ele não quer aprender. 2, ele tem uma dificuldade que precisa ser sanada. E 3, talvez os professores não estejam sabendo como lidar. Então, se o aluno não quer aprender, nós precisamos fazer políticas públicas que interfiram nisso. E se ele tem dificuldade, nós precisamos também criar políticas públicas que tratem dessas dificuldades. E se o professor não está a contento, dando conta do recado, nós também precisamos de políticas públicas que consigam dar conta disso. E aí eu falei, olha, nós temos muito curso, curso de formadores, curso presencial, tinha uma professora faltando no dia, olha, está em curso, porque ela não foi convidada, ela é convocada. Por quê? Porque a rede está percebendo que nós precisamos aprofundar nesse descritor. O que é descritor? É aquilo que diz o que o meu aluno deveria ser capaz de fazer. Pode ir passando, professor. E a gente explicou toda a ideia da recomposição. Aí eu brinquei com eles que assim, sim, às vezes a gente diz, nossa, mas o pai estava em casa no tempo da pandemia e não pôde ensinar os seus filhos. E a gente se coloca muito no lugar dos pais. Disse, sim, eu também estava em casa dando aula, e eu sou professora, eu não aguentava ensinar a minha filha, era muito difícil. Então eu me coloco no lugar de vocês, e vocês têm que entender que esses 2 anos eles deixaram de aprender. Então a recomposição, ela vem para isso, tentar diminuir o impacto que a pandemia teve. Pode passar, professor. Aí a gente começou, ao falar do SAEB, reparem que tem ali um cartaz elaborado pela nossa pedagoga, e aqui nós temos os índices do SAEB, o último SAEB, né? E aí eu expliquei como que funcionavam esses índices da rede, do colégio. Olha, a gente está bem, ou estávamos, porque agora as avaliações externas estão dizendo que a gente não está tão bem assim para se sair novamente bem no SAEB. O que esses índices estão dizendo aqui, né? Daí eles olharam lá, eu expliquei, e passe lá, professor, por favor, deixa eu ver se já é o próximo. Olha, aqui os professores que estão, todo mundo fez uma fala, e aqui são os pais sentados junto com os alunos, não vieram muito, mas os que vieram foram bem importantes, né? Pode passar, professor. Mais uma, por gentileza.
E aí, eu já vi que tinha saído do segundo, mas eu peguei especificamente do primeiro. Eu levei esse na forma impressa, né? E daí eu disse, olha, pais, vocês sabem o que significa defasagem? Temos 7 alunos que não sabem o que eles deveriam ser, o que eles deveriam saber neste momento. São 7 alunos que, se a prova fosse hoje, ou se a gente fizesse uma avaliação mais criteriosa, eles estariam reprovados porque não têm conhecimento para ir adiante. Temos só 5 estudantes que estão no intermediário. Intermediário quer dizer o quê? Eles estão indo lá aprendendo, mas ainda não estão sabendo o que deveriam saber. E nós temos só 3 alunos que estão no nível adequado. O nível adequado, e salientei para eles, não é o nível que pai e mãe desejam para os seus filhos, porque a gente deseja que eles estejam no avançado, que eles estejam, né, se superando. Então, assim, está muito, muito aquém do esperado. E aí eu fiz uma pergunta bem específica para eles. Vocês, pais, colocaram seus filhos aqui por quê? Porque o colégio é bom ou porque o colégio é um fracasso? Porque assim, se eu espero que o colégio seja bom, eu estou acompanhando o meu filho, estou vendo aqui, 7 estão em defasagem. O colégio está sendo bom com 7 alunos em defasagem? Meu filho está estudando, ele está fazendo as avaliações como eu deveria fazer? Será que esse dado aqui me diz o quê? E daí eu perguntei para eles, e vocês, gostariam que o filho de vocês estivesse aqui em que nível? E aí mostrei os resultados da prova do Paraná, e a gente tem aqui adotamos a prática de imprimir o relatório individual do aluno e fixar ele na parede. O aluno pode ir lá, verificar sua nota em matemática, português, babá, e se comparar com os outros, uma coisa que antigamente não era legal, né? Por quê? Por que a gente optou em deixá-lo se comparar com os outros? Porque tem aluno com muita capacidade, mas estava chegando ao nível dos alunos que têm realmente uma dificuldade mais acentuada. E se ele tem capacidade, se ele sabe por que ele não está fazendo, né? E aí, mostrando, pode passar, professor. Isso daqui, esse eu não mostrei para os pais, né? Mas os alunos, eles têm bastante ciência de como eles estão, eu mostro para eles. E aqui tem alunos que estão em defasagem somente em matemática, outros estão em português e matemática, e tem gente aqui que está quase no mesmo nível da nossa aluna, aquela rodada, que é uma fofa, que tenta fazer, e os que se dizem inteligentes, né, e deveriam ser mais estudiosos, estão em defasagem. E aí eu expliquei para os pais que o Estado vem nos cobrar esse retorno, e eu mesmo cobro, e vocês também deveriam estar cobrando, e para sanar isso, em matemática, a gente vai estar fazendo aula de reforço, toda segunda-feira até sair o SAEB. E daí os alunos perguntaram, e depois que sair o SAEB? Eu disse, aí depende da nota de vocês, se forem bom, acabou, se não foi, continua. Expliquei para os pais que, pode passar, professor, que esses dados nos dizem, e a gente faz uma comparação aqui de Power BI, de Prova Paraná e do CAED, né? Daí o aluno disse assim, mas as minhas médias estão todas boas, por que eu preciso fazer esse reforço? Eu disse, não estão boas, porque ou você não se esforçou para fazer a prova, óbvio que foi isso, né? Ou você está querendo se aparecer de algum jeito, então você vai ficar. Por quê? Ou o professor está te dando nota, porque se você sabe o conteúdo da aula e não está tirando, o que está acontecendo, né? E falei para os pais que, o aluno, seu filho pode ter nota, ótimo, mas nas externas não está tendo. Então, ele tem que frequentar o reforço até que isso seja sanado. Perdão, pode passar, professor. E aqui está uma parte do BI, a gente fez uns recortes aí para não ficar tanto, né? No primeiro trimestre, a gente percebe que até na recomposição tem bastante gente com nota baixa, né? E baseado nisso, os pais acabaram aceitando que eles ficassem uma tarde a mais, e muito aluno trabalha, né, para ir no colégio interior,
E eles precisam ficar. Hoje é a nossa primeira aula, nosso primeiro entrave, digamos assim, que tem pais me ligando, dizendo, mas como assim? Ele já fica no PMA? Eu disse, olha que bom, pai. Vai ter mais uma aula de graça sem custo nenhum e o seu filho vai sair daqui mais inteligente. E estamos enfrentando alguns probleminhas aí, mas o foco principal era convencer os pais a nos permitirem segurar os filhos aqui mais uma tarde, né? E lá vou eu trabalhar mais um pouco. Obrigada, professor. É isso, gente. Então, agora temos mais uma participação, né? Na semana passada, nós iniciamos uma replicabilidade do Seminário de Diretores de Foz do Iguaçu. Então, essa semana, a gente teve a honra de convidar a nossa diretora, que também é diretora formadora, né, a diretora Janete, que vai falar um pouquinho sobre uma das oficinas lá do seminário de Foz do Iguaçu, que aconteceu, então, mês passado. Ela vai fazer, então, a replicabilidade da oficina de estratégias de gestão para fortalecer a prática docente. Fique à vontade, Diri. Então, boa tarde a todos. E quero dizer que os meus colegas diretores, a maioria já participou dessa oficina, mas nós, enquanto diretores formadores, tivemos uma orientação do DAP para dar apoio aos tutores, né? Porque a ideia de, novamente, tocar nos assuntos que foram tratados no DAP, né? No seminário. Porque nos seminários os pedagogos e diretores auxiliares não estavam presentes. Então, viu-se a necessidade de que alguns assuntos, embora nós, enquanto diretores, a gente chega na escola e faz um repasse, mas o nosso repasse é bem breve, rápido, por causa até das demandas do dia a dia, né? A gente não para pegar todas as oficinas e ficar conversando com os pedagogos e com a direção auxiliar, o que a gente trabalhou e refletiu lá no seminário em Foz. Então, a ideia é que, em alguns encontros, né, Roselei, tenha essa fala. Então, me deram a difícil e quase impossível desafio de falar uma oficina de 2 horas em, no máximo, 10 minutos, tá? E eu falar pouco, né? Então, é bem difícil para mim isso, tá? Mas vou tentar. Então, para quem não me conhece, que eu não conheço todos os pedagogos e diretores auxiliares, eu sou Janete, sou diretora do Colégio Estadual Inocêncio de Oliveira em tempo integral, no bairro São Sebastião, em União da Vitória, e sou diretora formadora dos integrais, das escolas integrais. Uma das oficinas que nós tivemos no seminário, ela tratava sobre a questão de como nós, gestores, né, diretores, pedagogos, diretores auxiliares, como nós poderíamos auxiliar os nossos professores nos desafios que eles enfrentam dentro da sala de aula, e que isso refletia e reflete, a gente sabe que reflete muito no trabalho do professor em sala de aula, né? E fazer esse entendimento de quais são esses desafios que eles enfrentam no dia a dia escolar, seja na escola do campo, seja na escola, né, urbana, integral, todas as nossas diferentes escolas nos diferentes municípios que nós temos. Alguns desafios, eles são comuns, né? Eles são enfrentados em praticamente todos os colégios. Então, o que a gente vai fazer é uma pequena reflexão sobre esses desafios que a gente enfrenta e o que a gente poderia fazer, algumas sugestões de como a gente auxiliar os professores. E isso é a equipe pedagógica, é a direção auxiliar, todos nós sempre estamos muito assim próximos
E é o nosso trabalho aqui na nossa escola, minhas pedagogas estão aí, a minha vice-diretora é professora tarde, então ela está em sala de aula, não está aqui com a gente agora, mas sabe que a gente tenta ficar muito próximo dos professores para tentar auxiliar para que o trabalho deles seja mais leve. A Bruna, a Ana estão aí, minhas pedagogas. Se eu mentir, elas puxam a minha orelha. Então, lá no seminário, um dos slides, ele começava com essa reflexão. Como tenho apoiado os professores na resolução dos conflitos inerentes à sala de aula, que impactam na recomposição da aprendizagem dos estudantes. Então, o meu professor está lá em sala de aula, né? Ele tem o dia a dia normal de qualquer um de nós, seres humanos, dias melhores, dias não tão bons, né? Eu sempre costumo dizer para os alunos e para os professores, nós não somos pedras, nós somos seres humanos. Nós temos dias bons, dias não tão bons. Às vezes, algo que aconteceu na sala seja tão pequeno, mas naquele dia que o professor não está num bom dia, né? Ou nós não estamos, temos uma vida particular, temos o nosso emocional, a nossa saúde mental, né? Talvez temos algumas reações, às vezes consideradas exageradas, para uma determinada atitude de aluno ou assim por diante, mas ao mesmo tempo também somos muito fortes para ter para conseguir trabalhar com essas dificuldades, que cada dia acontecem diferentes situações. Então, pensando nisso, vocês vão ver algumas imagens, e eu gostaria que vocês observassem essas imagens e talvez reconhecessem nelas algumas coisas que vocês já perceberam em sala de aula. Então, na primeira imagem, quero só que vocês observem por enquanto. Temos lá uma situação em sala de aula, né? O professor, os alunos. Outra situação que com certeza já vivenciamos, infelizmente, mas já vivenciamos. Aqui em relação até nos momentos em que nós nos encontramos para a gente refletir sobre o dia a dia, o cotidiano da escola, né? Às vezes na sala do lanche. No nosso caso aqui, que nós almoçamos na escola na hora do almoço, quando os professores estão juntos, pensando nos desafios. Aqui, quando o nosso aluno está, onde será que está a cabeça dele, né? Quando a gente tem que pensar no aluno como um indivíduo que tem uma história, tem uma vida, tem uma história e nem sempre ele consegue estar presente de corpo e alma na sala. O celular, que foi um grande desafio para nós, e que agora nós conseguimos, né, essas leis para nos apoiarem, que a gente considera que foi um grande avanço, porque permitiu uma maior concentração dos alunos, com todos os desafios que vieram com essa situação também, né? Então, assim, a gente percebe que existem diversas situações em que o professor, além dele planejar, dele fazer o planejamento dele, de como foi falado até agora, nós analisarmos todos esses resultados das avaliações diagnósticas, aí nós pegamos esses resultados, daí nós fazemos aquele plano maravilhoso, sensacional, que a gente acha que agora vai, né? Como a Andrea mostrou ali, ou, né, foi colocado, né, a gente faz toda uma preparação, achando que agora vai. Aí o professor entra em sala de aula e ele tem uma realidade bem diversa, né? E essa realidade, ela sim, ela não é frequente, não existe o felizes para sempre, resolvemos todos os problemas da turma, de agora em diante nunca mais teremos problema. Não, hoje é um dia, amanhã é outro dia, e cada dia vem os novos desafios, que
vários e vários fatores interferem. Lá nesse material, existia um estudo de caso, que nós não vamos fazer aqui, mas eu achei bem interessante que a gente revisse, nós enquanto diretores e os demais, que ele fala de uma escola fictícia lá, a Escola Estadual Paraíso do Centro, e coloca ali algumas situações que nós enfrentamos dentro da sala de aula. Por exemplo, muitos estudantes demonstram baixa participação e engajamento, especialmente nas turmas das terceiras séries, apesar dos esforços dos professores em aplicar metodologias ativas e reorganizar o espaço da sala. Os resultados ainda são limitados. Parece que bateu justamente com o que acabou de ser dito do terceiro ano, né? Que é o nosso grande desafio aí, além da matemática, os terceiros anos. Em algumas turmas, há dificuldades no entrosamento entre os docentes da recomposição. Como aqui era um material focado na recomposição, no regular, a recomposição ela é feita com 2 professores da mesma disciplina, de português ou de matemática. No integral, a nossa dificuldade é um pouco maior, porque é um de português e um de matemática trabalhando juntos dentro da disciplina do estudo orientado. Então, tem que ter um entrosamento, além dos professores, das disciplinas também. Então, aqui foi colocado uma dessas dificuldades que a gente encontra, que pode ser que vocês tenham encontrado, é esse entrosamento. Como que eu vou trabalhar para que haja um entrosamento entre os professores, para que eles consigam fazer um bom trabalho de recomposição? Outra dificuldade apresentada, a falta de tempo para planejamento conjunto. Então, nem todas as escolas conseguiram colocar no seu horário de aula com que os professores de recomposição de aprendizagem conseguissem um momento, pelo menos, de planejamento juntos. A maioria dos colégios já foi mexendo nos seus horários e fazendo isso, porque é muito importante para que eles tenham esses momentos entre eles e com a equipe. Outro problema levantado. Todos esses problemas aqui, eles foram levantados com os diretores formadores durante a última jornada que todos vocês fizeram, acredito que a maioria fez a jornada do diretor formador. E em cima do que os diretores foram levantando de problemas, foi feito um resumo. Há ainda a fragilidade na articulação entre os componentes curriculares. Professores de língua portuguesa e matemática enfrentam dificuldades em adaptar o currículo. A gestão também relata baixo comprometimento de algumas famílias, que é o que a Andréa falou ali, que eles estão tentando trazer essa questão da família apoiar as estratégias da escola. E lacunas de aprendizagens importantes, mais visíveis nos nonos anos, especialmente em matemática, o que exigem ações mais coordenadas a longo prazo. Então, essas aqui são apenas algumas das dificuldades encontradas. Então, durante a nossa oficina, nós tínhamos um tempo para a gente refletir, escrever e fazer as trocas. Então, vou tentar fazer uma coisa um pouquinho mais rápida. E vamos pensar ali entre nós, assim, se a gente pudesse agora, dentro da minha realidade, dentro daquilo que eu enfrento na escola, descrever para mim, não precisa escrever nada, até porque a gente não tem tempo para isso, né? O maior desafio que eu encontro, que os professores relatam na minha escola, o maior de todos que os professores enfrentam dentro de sala de aula. Aquilo assim que a gente mais ouve, aquilo que a gente mais tem. Existem diversas dificuldades, mas vamos tentar pensar um pouquinho nela, e a oficina e a reflexão nossa é em cima disso. O que eu posso fazer para que eu consiga reverter essa situação? E aí, na oficina, existe um material muito bacana, que eu devo pôr até o link para vocês, de quem ainda não tem, mas é bem interessante que todo mundo se aproprie desse material, que é um guia bem bacana. Ele é um guia que ele foi enviado para a gente em relação à violência escolar, mas ele tem dicas bem bacanas de todos, não só em relação à violência extrema.
Então, vamos citar aqui algumas. Então, todos nós sabemos que nós temos enfrentamentos, que nós temos dificuldades. E daí a gente para e pensa, tá, e daí? O que eu faço agora? O legal dessa oficina é a troca de experiências. E quem tem a possibilidade de fazer o diretor formador sabe que a gente troca muita figurinha, troca muitas ideias. Nesse guia, ele tem dicas práticas de como que nós podemos apoiar os nossos professores na gestão dos conflitos, porque eu acredito que a maioria das respostas da pergunta anterior que eu fiz acaba sempre caindo dentro da relação humana, da mediação de conflitos, conflitos entre os alunos, conflito professor-aluno, aluno-professor, professor-professor. Nós que somos gestores, não só em sala de aula, mas também a questão dos funcionários, né? Que a gente sempre está tendo que mediar esses conflitos, porque à medida que a gente consegue trabalhar com a mediação, nós tornamos um ambiente mais prazeroso, um ambiente mais tranquilo para que a aprendizagem aconteça. Então, ali, entre algumas dicas, diz: mantenha a calma e o controle. Então, é a primeira coisa, né? Por mais que nós estejamos, né, a ponto de não, né, perder ali o nosso... eu sempre brinco, o nosso réu primário, não vamos fazer isso. Vamos pensar, vamos tentar manter a calma. Então, uma postura do líder importa. Em momentos de tensão, o diretor deve ser o exemplo de serenidade e equilíbrio emocional. Evite reações impulsivas. Respire fundo, escute e não julgue precipitadamente. Comunique-se com clareza e respeito. O tom de voz e a linguagem corporal são tão importantes quanto as palavras. Nossa, a primeira coisa que a gente precisa ter diante de uma situação de conflito, com certeza é isso, é a calma. E nós, como gestores, nós temos que ser o exemplo. É uma coisa que é muito falada no diretor formador para nós, é a questão da aprendizagem pelo modelo, aprendizagem modelar. E como nós nos portamos enquanto gestores, reflete em toda a nossa comunidade escolar. E quando eu falo gestores, eu estou falando dos pedagogos, os educadores, né? Todos nós que estamos dentro do ambiente escolar. Nosso modelo, nosso exemplo, ele fala muito mais do que punições, né? Ou imposições ou legislações. Nós precisamos de legislação para nos amparar. Né? Nós precisamos ter uma legislação que nos ampare, mas se nós não tivermos o exemplo e não tivermos o respeito da nossa comunidade escolar dentro da escola, dentro nossos professores, nossos alunos, nossos funcionários, de nada vai valer a punição. Né? A gente tem que trabalhar sempre de uma maneira modelar. Reconheça os sentimentos envolvidos, valide emoções. Todos os envolvidos precisam sentir-se ouvidos e compreendidos, mesmo que suas ações não sejam justificáveis. Pratique a escutativa, olhe nos olhos, não interrompa e demonstre interesse genuíno pelo relato. Evite culpabilizações iniciais. Foco na compreensão do que está acontecendo sem julgamento prévio. Então, nós temos várias situações em que o nosso professor, como eu falei, ele é um professor, ele não é uma pedra, né? Ele tem sentimentos. Então, eu não posso já sair julgando a ação pelo que eu estou vendo à primeira vista. Eu preciso dar um tempo, eu preciso recuperar, acalmar a situação, para que depois eu consiga entender cada uma das partes e saber como agir. Outra coisa que eu sempre digo, quem me conhece sabe, que quando a gente medir um conflito, a gente nunca pensa quem está certo e quem está errado. E sim, qual a melhor forma de que todo mundo se entenda. Se é aluno com aluno, que eles se entendam e se respeitem. Se é professor e aluno, se é professor com professor, se é funcionário, não importa. O nosso maior objetivo é que todo mundo se entenda e consiga trabalhar junto.
Então, você não vai ficar focado em descobrir quem tem razão. Claro que você, como gestor, internamente, você tem que entender quem teve razão e quem errou, até para que você possa depois planejar uma ação para ajudar esse profissional naquilo que ele não está conseguindo. Mas, a princípio, sempre não julgar. Investigue os fatos. Recolha informações com todos os envolvidos, aluno, professor, pai, funcionário, cada parte tem sua versão. Busque entender o contexto. Conflitos quase sempre são reflexos de algo maior, problemas familiares, emocionais, sociais. Documente, registre conversas, medidas tomadas e encaminhamentos realizados de forma ética e responsável. Então, nesse material que tem no guia, e que foi trabalhado também com a gente, ele tem inclusive modelo de atas. Então, nós precisamos registrar tudo. Não, quando a gente fala em entender o que está acontecendo e compreender, não quer dizer que nós vamos passar pano e vamos dizer que está tudo bem, está tudo ótimo. Você sempre tem que registrar tudo, ter registro de tudo. É uma conversa informal, você registra. Você sempre tem que ter, porque depois, judicialmente, você vai precisar de tudo isso. E isso foi uma coisa bem bacana que o pessoal que trabalhou clima escolar conosco lá em Foz falou. A gente é compreensivo, a gente entende, mas nós, enquanto gestores, pedagogos, diretores, nós temos uma responsabilidade do registro legal. De mais tarde nós termos que tomar alguma atitude, tanto de defesa, quanto, né, de tomar ter que tomar alguma medida, nós temos o registro de tudo isso. E existe um registro correto. Nós não podemos simplesmente registrar de qualquer forma. Mediações, faça mediações com foco em aprendizagem e reconstrução. Transforme o conflito em oportunidade educativa. Estimule os envolvidos a refletirem sobre suas ações e suas consequências. Evite punições isoladas, priorize estratégias restaurativas e construtivas de acordo com a convivência, escuta, desculpas e reparação. Crie um espaço seguro para o diálogo. Uma roda de conversa bem conduzida pode transformar relações. Envolva a comunidade escolar. Apoie os professores na gestão da sala de aula. Claro, a gente sempre vai apoiar o professor, porque a gente tem que dar o reforço para que os alunos entendam que o professor é a autoridade dentro da sala. Mas quando a gente se enfrenta certas situações em que o professor, naquela situação em particular, extrapolou, né? A gente sabe que não foi o ideal, não é aquilo que ele deveria ter feito, nem mesmo assim nós vamos colocar o professor numa situação em que ele perca essa autoridade. Então, a gente tem que ter muito cuidado para que a gente seja justo, mas, ao mesmo tempo, a gente consiga continuar dando dando o reforço à autoridade necessária do professor. E aqui siga os protocolos da rede. Então, tem que conhecer o guia. Vou pôr o link aqui para vocês, para quem não tem, os pedagogos, alguém. E nesse guia, ele faz todo esse passo a passo e ele coloca quais as medidas exatas que a gente deve... As medidas que a gente precisa tomar em cada situação. E ele é um guia que foi reformulado agora em 2025. Então, o que tem de mais atual dentro da legislação, ele já contempla. Desde tudo, desde um registro de aluno, desde alguma situação dentro de sala de aula, ele já contempla a todos. O meu celular não para de apitar, eu não sei se estão me mandando parar, né? Porque eu falo demais e não estou controlando o tempo. Mas, então, o guia fica aqui, né, com várias dicas para todos os diretores, de como agir em situações de conflito em sala de aula. Na escola, entre professores, entre funcionários, e ele é bem bacana, ele ajuda bastante a gente, tá? Então, antes que eu finalize, vou colocar aqui para vocês, só um pouquinho que eu já vou pôr o link.
para não me demorar demais. Tá. Não estou conseguindo abrir o chat, mas não tem problema. Depois eu passo para vocês. Não sei por quê. Não quer abrir ali para eu colocar. Finalizando. E fica para a gente pensar aqui, refletir, enquanto equipe gestora, né, todos nós que enfrentamos esses conflitos dentro de dentro da escola e que queremos sempre melhorar, de que forma meu fazer como gestor ou pedagogo contribui para que os professores se sintam acompanhados e fortalecidos em seu trabalho. Então, além dessa parte ainda, da parte legal, da mediação de conflitos, eu acredito, e nós acreditamos aqui, enquanto equipe no nosso colégio, que o clima escolar é importantíssimo. Então, nós temos que todos os dias pensarmos e valorizarmos o nosso profissional e apoiarmos ele em todas. Às vezes, ele está com uma dificuldade dentro da sala de aula e é justamente uma falta de preparo, ou ele precisando de uma formação, ou precisando de um ombro, né? De um ombro amigo aí, que a gente que divide 9 horas, nós aqui 9 horas por dia, com os colegas, o cotidiano, o dia a dia aí da escola, todos os nossos desafios, a gente sabe do quanto os nossos profissionais precisam do nosso apoio. Muito mais do que nossas críticas, o nosso apoio. Claro que nós não podemos nos omitir de interferir naquilo que a gente precisa interferir, mas que a gente crie um ambiente agradável, um ambiente acolhedor. Acho que é isso. Desculpa, eu tive que correr muito. Obrigada, Rosilei. É isso? Isso, muito bom. Muito obrigada, diretora Janete, muito obrigada, diretora Andréia, pelas importantes colaborações na nossa reunião de hoje. É sempre muito bom ouvir, né? Quem está lá na escola mesmo, quem está no dia a dia aí de frente, né, com os nossos estudantes, com os nossos desafios, precisando pensar em ações para superar esses desafios. Após a nossa Meet, eu compartilho o material, Janete pode me mandar, então, ali o link, eu compartilho daí com o André e com a Dinara, para eles também poderem enviar no grupo deles. Então, vamos finalizando a nossa Meet, nossa reunião de hoje, com os combinados para as próximas semanas. Então, teremos aqui, só pedir, Janete, se puder desligar o microfone. É que aqui agora... Aí, muito obrigada. Então, como eu havia comentado ali anteriormente, agora o nosso foco principal do acompanhamento, claro que dentro da realidade de cada escola, o acompanhamento das ações de recomposição da aprendizagem, principalmente dentro do componente de matemática na terceira série. Mas, por exemplo, na minha escola só vai até o 9º ano, né? Então, o foco vai ser dentro do 9º ano a recomposição. Porém, como a gente sabe, né, através ali do resultado da segunda avaliação diagnóstica, que a maior defasagem dos nossos estudantes se encontram nesse componente e nessas turmas, agora o foco de acompanhamento é dentro da matemática da terceira série. A agenda de observações, ela também vai ter um outro olhar agora para esse período, porque mais importante do que conversar com os professores, compartilhar o resultado da avaliação, analisar durante a hora atividade, é também ver acontecer dentro de sala de aula aquelas ações que a gente está sugerindo, que a gente está propondo, que a gente está colocando, então, como foco nesse nosso período até dia 20 de outubro. Então, além de acompanhar na hora atividade os professores, é necessário que a observação também seja com esse olhar para aquilo
que é mais importante nesse momento, naquilo que é prioridade. Então, o foco também da observação agora vai ser direcionado para onde está a defasagem da nossa escola. As ações de frequência escolar, então agora principalmente já fazendo uma previsão do fluxo escolar de 2025, então a importância de manter as ações de busca ativa diária, verificando quem são os alunos que estão faltando, entrando em contato com os responsáveis, fazendo aquele levantamento, inclusive do SERI, as movimentações dos casos no SERP, para que a gente possa tentar minimizar o impacto da reprovação por frequência nas nossas escolas e também não prejudicar o nosso fluxo de 2025. As ações de contagem regressiva para o SAEB, então tudo aquilo que a gente vem acompanhando, os painéis, a fala com os estudantes, com a comunidade, cada minuto conta, então além das ações de recomposição, também compartilhar, divulgar essa avaliação tão importante que estará acontecendo na nossa rede em todo o Brasil a partir do dia 20 de outubro. A segunda avaliação diagnóstica, então, é o nosso foco agora, é a refacção, é usar o ofício 065, compartilhar com os professores e pensar em ações estratégicas para que a gente consiga desenvolver principalmente os estudantes que estão no nível de defasagem. Analisar, fazer um levantamento desses estudantes e fazer com que seja feito um trabalho intensivo, principalmente com esses estudantes. Utilizar ali a docência 1 e 2 dentro de sala de aula, as questões da avaliação, para que a gente consiga trabalhar principalmente colocando o remedinho onde está a ferida, né? Chegar ali aonde está a causa dessa defasagem. E as ações de pós-conselho. Então, essa conversa com os professores, com os estudantes, repensar o cronograma de lançamento das notas do terceiro trimestre, considerando todos os desafios que nós temos aí nos próximos meses, aplicação de avaliação, temos a prova do SAEB, temos a prova Paraná+, agora em setembro temos a segunda edição da prova Paraná. Então, é muito importante repensar o cronograma, compartilhar com os professores para que todo mundo consiga se organizar e fazer o lançamento das avaliações dentro do previsto no nosso cronograma. Dúvidas, perguntas, sugestões, colocações, podem levantar a mão, abrir o microfone. Eu só vou pedir daí para tirar a apresentação para nós fazer um printzinho de todo mundo, sorrindo, faceiro, feliz. Perfeito. Quem está com a câmera fechada, se puder abrir, para que a gente possa fazer, então, essa nossa foto. Foi? Todo mundo pronto? Deixa eu tirar aqui isso. Aí, deu boa. Então, Dinara, André, querem se despedir das nossas... Só agradecer, obrigada pessoal, desculpa aí estender um pouquinho mais do tempo normal, mas tinha muita coisa hoje. Obrigada pela participação de todos. Muito obrigado, pessoal. Valeu. Até mais, gente. Tchau, bom serviço, bom trabalho. Até.